professor Gabi Cheves, aqui do Instituto de Biologia, que trabalhava com cognição e atenção em humanos. Eu fui procurá-lo, ele estava de saída para o exterior e não pôde me orientar, mas me indicou para procurar essa querida e amada pessoa, a professora Eliane Beauchamp, que foi então minha orientadora de doutorado. E como eu digo, né, falei no memorial também, conhecer e conviver com a Eliane mudou a minha vida de muitas maneiras diferentes. Assim, a Eliane é uma pessoa extremamente inspiradora e marcante, né? Eu aprendi muito cientificamente, aprendi muito uma maneira nova de ler o mundo, né? Como eu sempre falo, não tem uma conversa que eu tenho com ela que eu não saia pensando diferente. É uma coisa impressionante, assim. A visão que ela tem de mundo, a maneira como ela pensa é muito, muito particular, e eu me sinto muito privilegiada de ter tido essa oportunidade de conviver e trabalhar com ela até hoje, né? Até hoje a gente tem muitos trabalhos de colaboração, então é uma felicidade imensa. Na época, eu retrocedi um pouco, né, porque a proposta que a Eliane... E eu tive uma paixão imediata pela Eliane também, né? Eu conversei com ela e falei, é aqui, é com isso que eu quero trabalhar. E ela me fez uma proposta que era com experimentação animal, não era exatamente o que eu estava querendo, mas eu achei muito interessante, que era estudar as propriedades eletrofisiológicas do córtex visual primário do gambá. Então, qual era a nossa ideia? Foi a ideia que a gente desenvolveu no projeto. Se a gente pensar que o gambá tem que andar em árvores, por exemplo, ele tem que ser capaz de perceber a oclusão, né? Então, por exemplo, vejam essa barrinha aqui que está oclusa por uma máscara, né? Nós temos a sensação de que tem uma barra contínua e não duas barras separadas aqui, provavelmente. Então, a nossa ideia era investigar se o córtex visual primário do gambá seria capaz de fazer essa interpolação de bordos, seria capaz de fazer o completamento dessa barra. Isso era considerado uma propriedade bastante sofisticada, descrita em macacos, em primatas, e a questão é, será que o gambá, que é considerado um mamífero primitivo, entre aspas, apresentaria essa propriedade? Então era essa a questão. O gambá é muito parecido com os ancestrais dele pré-históricos, então é um modelo interessante para estudar do ponto de vista evolutivo, estudar a evolução, por exemplo, do sistema visual. Então era essa a proposta do trabalho. E aí eu vou dizer para vocês, comecei a aprender uma coisa importante, que ciência, pelo menos essa que a gente fazia, tinha que ser em grupo, porque o registro era de 24 a 48 horas, a gente preparava o animal, então tinha que ter uma equipe grande trabalhando, era um projeto multidisciplinar e com uma equipe. Aqui eu estou colocando umas fotos de algumas pessoas, o Anderson e o Edmilson, que eram os técnicos, o Rodrigo foi meu aluno de iniciação científica, que eu orientei junto com a Eliane. E eu tive o prazer, o privilégio inenarrável de fazer experimento com esses dois cientistas e seres humanos fantásticos, que são o Carlos Eduardo Rocha Miranda e o Raimundo Correia. Então, eles na verdade já estavam meio afastados do laboratório quando eu comecei meu projeto, mas a gente recrutou, eles participaram dos registros com a gente, ajudaram na preparação e, sem dúvida, o sucesso do projeto foi em grande parte pela entrada deles, Então eu sempre falo que não dá para imaginar o que foi a sensação de estar registrando um neurônio no córtex visual primário do gambá com a Eliane Beauchamp e Carlos Eduardo Rocha Miranda. Foi um grande privilégio. Eles, para quem... Bom, na época eu já sabia que era um privilégio, mas hoje quanto mais o tempo passa, mais claro isso fica para mim, Nós tivemos também, agradecer muito o Maurício Tegles, que me ajudou, porque imagina, foi um grande desafio. Eu cheguei e não entendia nada daquele aparato tecnológico da eletrofisiologia, os amplificadores, os filtros. Então, ele me ajudou bastante nessa compreensão. E a gente teve duas pessoas também muito importantes. O Luiz Pessoa, que era da COP na época, trabalhava com isso, percepção visual em humanos, e acabou sendo meu orientador. Ele ajudou nos modelos matemáticos para explicar esses fenômenos. E o Matheus Joffre, que foi aluno de mestrado, e na verdade ele me ajudava nas coletas, porque ele fazia, então ele trabalhava mais com a parte de análise de sinal, Ele ajudou bastante também. Bom, aqui só para falar rapidinho, nós publicamos o trabalho e aqui vocês conseguem, acho que está meio pequenininho, mas acho que dá para ver, esse é o campo receptor de um neurônio. Quando a gente passa uma barra luminosa, cada tracinho desse aqui é um potencial de ação, então quando você passa um estímulo sobre o campo receptor, o neurônio responde. Esse neurônio preferia quando a barra descia em relação a quando ela subia. Isso é bem comum nos neurônios do córtex visual primário. A gente ocluía e vejam vocês, o neurônio continuava respondendo mesmo com a oclusão do seu campo receptor.
E o mais importante, quando a gente passava as duas metades da barra isoladamente, a gente não via a mesma resposta. Ou seja, a barra inteira, né, com o campo ocluído, promovia uma resposta maior do que as duas partes. Né, o todo era maior do que a soma das partes. Havia aí uma interpolação que a gente chamou de não linear de Bordos, que é uma propriedade sofisticada que a gente descreveu, então, no córtex visual primário do gambá, esse mamífero primitivo. Tá? Então, essa foi a temática do meu doutorado. Bom, esse era o laboratório da Eliane Beauchamp. Então vejam algumas pessoas muito importantes e queridas, a Cláudia Vargas, o João Franca, o que eu compartilhei, né, o laboratório nessa época. Esse aqui era o Rodrigo, meu aluno de iniciação, o Lincoln, várias pessoas aqui importantes. E entraram duas mulheres que mudaram as nossas vidas, né, meu amigo? A Janaína Mourão Miranda e a Mirtz Pereira, que vocês vão entender no decorrer dessa apresentação. Foram pessoas muito importantes e mais que isso, né, sob a coordenação da Eliane, houve uma mudança de linha do laboratório. Então, o Laboratório de Neurobiologia 2 fez uma mudança até bastante radical nas linhas de pesquisa. Né? A minha tese foi a última em eletrofisiologia do córtex visual primário do gambá e, na verdade, a gente começou a estudar as bases psicofisiológicas, comportamentais e cerebrais das emoções em humanos. Tá? Então, imagina a minha felicidade quando isso aconteceu, porque era tudo que eu queria, desde que eu tinha saído de Ribeirão, era estudar em humanos cognição, né? A emoção nem tinha pensado, mas foi ótimo, porque eu tinha o background do meu mestrado em comportamento defensivo, então foi muito bom. Então, no laboratório, no decorrer dos anos, tanto o grupo da Eliane quanto o nosso, a gente tem utilizado essas imagens do IAPS, que são imagens que evocam emoções em humanos, e nós coletamos diversas medidas, desde o relato avaliativo, medidas fisiológicas, sudorese, frequência cardíaca, até a atividade cerebral, eletrocefalograma, ressonância magnética funcional. Então nós temos assim, né, no grupo, muitas pessoas que trabalham com diversas coletas dessas. Mas aí então, isso é o Laboratório de Neurobiologia 2 em 2001, tá? Eu estava terminando o meu doutorado. Vejam que mudou o panorama, né? O cenário ficou mais feminino, inclusive. Bom, eu abracei com unhas e dentes essa possibilidade de entrar nessa linha nova de pesquisa e no final do doutorado eu já tinha sido professora substituta aqui no Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UF. Eu orientava essas duas dissertações da Gabriela Souza e da Laura Oliveira, em conjunto com a Eliane, em emoção, e colaborava com as teses da Mirtz e da Janaína, ou seja, eu abracei com tudo que eu podia aquela possibilidade de entrar nessa linha de pesquisa, né? Que é o que eu tenho feito, venho fazendo até hoje. Só para passar rapidinho, esse trabalho da Janaína, que eu fui colaboradora, foi um dos primeiros em neuroimagem do Brasil. A tese dela foi uma das primeiras em neuroimagem do Brasil, foi extremamente pioneiro. Teve a colaboração do grupo do IDOR, né? Aqui teve o Jorge Moll, o Ricardo Gattais foi muito importante, o Luiz migrou também junto com a gente, né? Foi até uma coisa curiosa, foi um efeito arraste pelo solvente, foi todo mundo. E a gente viu o seguinte, que nesse trabalho, que o córtex visual ele respondia diferencialmente para figuras emocionais, o que não era tão claro na época. Era claro que as estruturas emocionais respondessem mais para as figuras emocionais, mas não o córtex visual, que em tese não tinha tanta clareza se uma área visual seria modulada pela emoção. Nós mostramos que era modulada pela emoção, tanto pela valência do estímulo como pelo arousal, que é a ativação, quanto que aquela figura impacta, né, no indivíduo, no participante. O trabalho da Mirtz foi fundamental também. A gente viu o seguinte, os sujeitos eles ficavam, né, de frente para um computador, aparecia uma imagem visual, uma imagem emocional, desculpa, quando ela apagava, o sujeito tinha que detectar um círculo ao redor de um pontinho de fixação, que o sujeito ficava olhando o ponto de fixação e tinha que detectar esse círculo. O que nós observamos de interessante é que depois de apagar da figura, né, o sujeito fazia vários testes de detecção e ele era mais lento, não vai dar para vocês verem nada da legenda, está muito pequeno, mas ele era mais lento para fazer o tempo de reação, a resposta motora dele era mais lenta após as figuras negativas. E esse efeito demorava muito tempo. Então isso sugeriu para a gente na época que talvez a visualização de imagens negativas gerasse aquele comportamento de freezing, talvez, como o animal apresenta, de congelamento. Ele ficava mais imóvel e mais lento para responder para uma tarefa de detecção visual.
Tá? E foi curioso porque essa duração foi sustentada, né? Então a gente viu que realmente, provavelmente estava sendo instalado um estado emocional no sujeito. Não era só uma questão de que os estímulos emocionais engajassem a atenção. E aí, fechando então esse ciclo, eu não posso deixar também de agradecer muitíssimo ao Instituto de Biofísica, a todos os professores, algumas das quais estão aqui, né? Eu aprendi muito, fiz vários cursos importantes. E para mim essa frase do Carlos Chagas é um mantra, né? Na universidade se ensina porque se pesquisa. Então a universidade é uma frase que me norteia, né? E que eu acho fundamental. Bom, a entrada na UF em 2002, eu tinha 29 anos, foi uma alegria, né? Como vocês podem imaginar, eu fui aprovada aqui no concurso para professora adjunta no Departamento de Fisiologia e Farmacologia. No laboratório, né? Na verdade eu fui incorporada ao laboratório do Walter. E aqui fazer algumas considerações. Primeiro que eu já tinha uma colaboração, a gente já trabalhava junto com o Walter, a Mix já vinha fazendo uma parte da tese dela de doutorado aqui, né? E o Walter me recebeu super bem, eu queria deixar registrado aqui um agradecimento a ele realmente me acolheu. E é muito bom você entrar numa universidade, já ser acolhida no laboratório. Eles não tinham, esse aqui era o grupo dele, muitas pessoas, aqui a Bel, novinha, a Isabela Mucaio, a Damari, que muitos de vocês conheceram. Eles não tinham, né, na época, muita estrutura, os próprios alunos pintavam o laboratório, era aquela coisa muito das pessoas fazerem, batalhando o dia a dia, mas era um grupo super animado, e assim, foi um prazer, como vocês vão vendo, o Labnec é um caso de amor, realmente, foi cada vez ficando mais, né, maior. E aí eu entrei, né, que já sou eu, e como ele mesmo diz, o Walter, eu entrei e trouxe emoção, né, então eu trouxe, eu e Mitz, que também já estava fazendo parte da tese aqui, as linhas mais relacionadas à emoção. Então essas aqui foram as três coitadas, minhas primeiras orientandas, a Fátima Ertal, que hoje é professora do UFRJ, foi minha primeira aluna de mestrado e doutorado junto com a Eliane. A Rafaela, minha primeira aluna PIBIC, primeira vez que a gente ganha uma bolsa, a gente nunca esquece, do CNPq, né? Então, um grande prazer. E a Isabela Mocaiber, que foi minha aluna de mestrado logo a seguir, né? Então eu costumo dizer que é o primeiro ciclo, né, de orientações, junto, todas elas orientadas pelo Instituto de Biofísica e junto com a Eliane, né? Mas elas ficavam na UF aqui comigo, fazendo a parte, então eu que realmente orientava mais perto no cotidiano. A Isabela, tá, então era isso. E aí, para nossa felicidade, em 2004 tivemos a aprovação da MITS, olha a MITS aqui, né? E nós formamos o primeiro triunvirato do Labnec, né? O triunvirato são 3 coordenadores, em pé de igualdade, né? Não tem um líder. Foi muito, eu e o Walter ficamos felicíssimos, vocês podem imaginar. Mas repare que eu e a Mitz somos diferentes nessa época ainda, né? Então isso vai mudar, tá? Então a Mitz é uma pessoa muito importante, eu vou comentar dela de novo daqui a pouco. Vai botar nossa foto. Um dos primeiros artigos, né, que eu coordenei mais proximamente então, da tese da Fátima era um artigo que tinha muita participação do Luiz Pessoa. Nessa época o Luiz já estava no exterior, ele depois foi embora do Brasil, desenvolveu a carreira dele lá. E havia uma discussão na literatura que era a seguinte: bom, os estímulos emocionais eles são relevantes porque eles são importantes para a sobrevivência, isso não há dúvida. Então eles engajam preferencialmente a atenção, eles são estímulos que você tem que prestar atenção neles. Mas a pergunta aqui é, será que o estímulo pode ser ignorado? Até que ponto o estímulo emocional pode ser ignorado? Então os sujeitos faziam uma tarefa no computador que era dizer se a orientação dessas duas barras era igual ou diferente, tá? Se fosse igual, apertava uma tecla, diferente, apertava outra, e aparecia como distrativo, não era para prestar atenção, uma figura emocional no meio, podia ser neutro ou negativo. Obviamente, na tarefa fácil era fácil de dizer se as barras eram iguais. Na tarefa difícil era muito difícil, e o que a gente estava perguntando será que nessa condição, onde o sujeito está muito engajado na tarefa, o estímulo emocional ainda assim vai ser distrativo? O que nós observamos? Que na tarefa easy, né, na fácil, foi distrativo, né, o sujeito é mais lento depois da negativa do que da neutra, mas isso não aconteceu na tarefa very hard, na tarefa muito difícil. E esse trabalho teve um impacto porque as figuras eram muito pesadas, eram figuras de corpos mutilados, então foi assim, meio impactante que a gente conseguiu mostrar que se você estiver muito engajado, você pode deixar, né, de perceber, entre aspas, um estímulo negativo.
É um trabalho super citado, tem 157 citações, para a nossa surpresa, porque é um trabalho bem simples de tempo de reação, com uma pergunta simples, uma resposta simples, mas teve muito impacto. É daqueles artigos, como mais de uma vez aconteceu, a gente vai nos congressos e vê lá o pessoal falando, tal 2005, né, um clássico do laboratório, tal 2005. A gente tivemos várias publicações nessa época, e aí já começamos a trabalhar mais com a parte de psicofisiologia. E aí, em 2005, a licença maternidade, né, que a gente sabe que é um período bastante delicado, é um período maravilhoso, mas que tem um impacto na carreira científica, a gente está discutindo isso. Inclusive, eu queria aqui registrar meus agradecimentos ao meu querido parceiro, minha mãe, Fátima, que está com a gente desde que a Sofia tinha 3 meses de idade até hoje, e ela tá essa moça aqui de 13 anos, que vocês estão vendo, né? Com a Yuki, que não posso deixar de comentar. Então, assim, foi um período que dá um abalo na nossa carreira, né? Porque você tem que ser mãe como se não fosse cientista, e tem que ser cientista como se não fosse mãe. Então, a gente pode discutir isso depois, né? A gente tem discutido bastante essas questões. E a gente começou também a trabalhar, até antes da licença maternidade, com a Laura Oliveira, que hoje é professora da Uniswan, num paradigma que a gente não estava só interessado em ver interação entre atenção e emoção, como eu tinha mostrado, mas também se a gente poderia ter estratégias cognitivas que regulassem o sistema emocional. Então, o que a gente... E aí, depois, aqui na UF, foi a Isabela Mocaibe que coordenou boa parte dessas linhas, né? Então, a gente apresentava estímulos bem negativos e em 2 contextos diferentes. Um onde a gente falava para os voluntários que eram figuras reais, né, que era o nosso controle, e outro que eram figuras fictícias, que eram produções cinematográficas, que o cinema estava muito avançado, assim, um texto que falava sobre isso. Ou seja, a gente dava pistas de segurança para os participantes para saber se a resposta emocional ia ser modulada por isso. Nós vimos que sim, diversas medidas diferentes, tá? Então aqui é com EEG, eletroencefalograma. Nós vimos que no contexto real, uma onda que era muito conhecida, né, LPP, que é uma onda importante, que mede o impacto emocional das figuras, ela era maior para negativa do que para neutra, no contexto real, que o sujeito acha que a figura é real. Isso era o esperado, mas vejam o que acontece no contexto fictício. A gente deixa de ver essa diferença, como se a gente tivesse atenuado o impacto emocional daquelas imagens. Vimos para a modulação da frequência cardíaca, né? Aqui a diferença mutilado e neutro no contexto real. E vocês vejam que o mutilado e neutro passam a aparecer, né, ter o mesmo comportamento no contexto fictício. Tá? Então a gente também mostrou que é possível atenuar a resposta cardíaca. Nessa época, a Bela fez mestrado de sanduíche com Jaime Villa, lá em Granada, uma colaboração internacional importante do nosso grupo. E aí entraram 2 pessoas muito importantes que eu gostaria de pontuar, o Thiago, que hoje é professor lá da radiologia, e o Draulio, que na época era de Ribeirão Preto e hoje é professor da Federal do Rio Grande do Norte. Nós levamos esse paradigma para a máquina de ressonância magnética funcional. O Draulio foi um super apoio, o Thiago idem. O Thiago era aluno de doutorado na época, então eles trabalharam juntos. O Thiago chegou a fazer um doutorado sanduíche, o Procad, né, através de um Procad com a gente.